Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do ActionCast, o podcast que vai alavancar as suas vendas. Eu sou Amanda Vieira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre posicionamento de marca, a importância do posicionamento de marca no mercado digital. Para falar comigo sobre esse assunto está aqui comigo Alan Greminho, CEO da Action Day. Seja bem-vindo. Olá, Amanda, tudo bem? Minha expectativa, para esse podcast é que a gente consiga tirar muitas dúvidas aí com a Amanda, trazer muita clareza sobre um ponto tão importante, dentro do mercado digital, que é como você se posicionar, qual a imagem, qual a tua percepção de valor para as pessoas. Então, a minha expectativa é que a gente consiga falar muito sobre esse tema e trazer clareza para as pessoas sobre algo tão importante, né? Com certeza. Estamos muito felizes em receber ela, que é palestrante, mentora e influencer, líder de uma das maiores comunidades do novo empoderamento feminino no Brasil, Mana Michele. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, a felicidade é minha de estar aqui com a Alan, com a Amanda. Muito bacana o trabalho de vocês. E com certeza a minha expectativa é que a gente traga muitos insights valiosos, clareza e posicionamento para todo mundo que nos acompanha, né? Com certeza. E antes da gente entrar de fato no tema deste podcast, eu gostaria, Mana, que você trouxesse um pouquinho e compartilhasse com a gente sobre a sua trajetória profissional. A minha formação intelectual é jurídica, então eu comecei no direito, meu marido é policial civil, e quando eu vi com 18 anos eu estava cursando direito. Então, tive uma trajetória, fui advogada, então conciliadora federal, passei em alguns concursos públicos, dentre eles capitã da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Eu tava pensando, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, isso faz tanto tempo, mas foi uma jornada, assim, de advogada, de concurseira, e a comunicação sempre esteve muito comigo, né? Então, aquela pessoa, por exemplo, que reunia as pessoas para estudar para a OAB. Então, eu sempre fui muito de unir as pessoas para um objetivo. Então, a comunicação sempre esteve comigo, mas eu percebi que não era o direito que eu queria, né? Não era exatamente o direito. Eu fui muito influenciada pelo meu marido. O meu pai também não pôde cursar direito na época. Então, sabe aquela coisa Sim. que tu vai indo e quando tu vê, tu tá fazendo algo que não era bem o teu sonho. Então, eu migrei pro digital, foi uma coisa bem, como é que eu vou dizer, natural, assim. O meu cunhado, ele me disse assim: Michele, eu vejo assim que tu une as pessoas para estudar. Nós estudávamos para concurso. Eu tinha uma comunidade, uma rede no Que Concursos. Não sei se vocês conhecem, quem é concurseiro vai saber. E ali naquela rede, a gente estudava para concurso. Nós criávamos salas de videoconferência para estudar para prova oral. Então, isso sempre foi meu. Então, as pessoas me buscavam para estudar, para se unir, para provas, né? Desde a escola, eu lembro disso. E o meu cunhado falou, nossa, as pessoas te procuram para amizade, para estudar, sabe aquela amiga que vai ser a conselheira? Então, tu tem que trazer isso pro digital. Daí, sabe quando alguém te diz algo e tu fala, não, eu não tenho nada a ver com digital. Na época, eu tenho um Instagram faz 3 anos. Então, eu nem pensava, eu não tinha nem uma página no Instagram. E daí, ele começou a falar sobre isso. Nossa, mas tu tem uma comunicação muito fluida, né? Tu tem pessoas que te acompanham. Seria tão legal tu colocar tuas ideias no digital. Primeiramente, aquilo pareceu muito fora da realidade. E quando vê, no Dia da Mulher, eu abri a câmera do celular e comecei a falar sobre o feminino, sobre a mulher. Claro que eu cheguei nesse nível, eu já estava num desenvolvimento pessoal, já tinha feito diversos outros cursos dentro da área. E foi assim que eu comecei, digamos assim, que eu entrei no mundo digital. Que legal. Que bacana. Temos um amigo em comum, nós vínhamos falando off, que é o Jacob Petri. Um abraço aí pro Jacob. É. E ele fala muito sobre talento natural, né? Eu acho que, se a gente for falar lá no teu Day One, quando tu iniciou, acho que foi fluindo naturalmente essa questão do digital por conta da tua comunicação, do teu engajamento com as pessoas. Tu vê que isso foi bem importante, assim, para te transformar isso numa profissão? Sim, com certeza. E às vezes, quando eu comento isso, né, Alan, as pessoas falam, nossa, tu sempre tinha que fazer isso, ou algo voltado à psicologia, né? Quanto tempo tu ficou no direito? Porque foi uma trajetória de uns 8, 9, 10 anos, mais ou menos, contando a faculdade, né? E eu falo, não. As audiências, atuar como advogada, tudo que eu aprendi com aquilo me lapidou para me tornar a pessoa que eu sou, a comunicadora que eu sou. Então eu acredito muito, como tu comentou, Alan, que o nosso talento e até a nossa vivência, as nossas próprias experiências nos lapidaram para ser quem a gente é.
Então, às vezes, uma migração de carreira, você começar outras coisas, mas o que ficou para trás não se joga no lixo, né? Como a gente diz. Né? Não é perdido. Tudo isso te lapidou para te fazer o que tu faz hoje. Então, eu não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo, né? Então, só veio isso, o direito melhorou minha comunicação, a minha escrita. Então, muitas coisas eu aprendi e sou muito grata ao direito. Então, aproveitando tudo isso que foi compartilhado, vamos voltar um pouquinho lá para o início e falar de conceito. Eu gostaria que você compartilhasse, Alain, um pouquinho sobre o posicionamento de marca, sobre a importância do posicionamento no mercado digital. Eu vou falar, a gente fala muito sobre conceitos aqui no podcast, porque a gente acha assim que muitas vezes é perdido os conceitos das coisas, assim, o conceito do marketing, os 4Ps, o que é um público-alvo, e muitas vezes as pessoas vão para ação, vão buscando aquele hackzinho, querem ficar milionários do dia para noite. A gente não prega isso, a gente prega o trabalho, a gente prega a consistência, e a gente prega aqueles conceitos básicos, né? E algo muito importante para falar para nossa audiência também é sobre posicionamento. O que é posicionamento, né? Então, a gente trazendo um resumo, principalmente na área de marketing, posicionamento é uma estratégia de marketing que visa apresentar uma marca, pode ser uma marca pessoal, uma marca de uma empresa, mas principalmente criar uma percepção de valor dentro do público-alvo. Esse é um conceito muito importante dentro dessa estratégia de posicionamento. Eu gosto, pessoalmente, assim, do conceito do livro Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente, que ele diz assim, que posicionamento é sobre criar uma imagem, uma identidade da sua marca na mente do seu público-alvo. É como detalhes, assim, é como humana, né? Humana, ele não deixa de ser um posicionamento, né? Ele tá dentro da tua estratégia de comunicação e ele te posiciona junto, ele te engaja junto com o teu público-alvo. Então, esses conceitos são muito importantes quando a gente vai pensar num negócio de maneira... porque sempre quando começa, a gente vai começando daquele jeito o negócio, mas chega um momento que, eu quero profissionalizar, eu quero melhorar o meu negócio, então a gente vê que os conceitos são muito importantes. Junto com esses conceitos, eu já quero fazer alguma pergunta para ti, assim, como que surgiu esse posicionamento, como que surgiu esse bordão, vamos dizer assim, do Mana? Ele foi inconsciente, ele foi algo que tu pensou como estratégico, ou ele fluiu, assim, do teu talento mesmo natural, E tu falar um pouquinho mais, além do Mana, do teu posicionamento, sobre a tua área de atuação hoje, assim, que tu falou sobre a tua história, mas conectando com a tua audiência e a tua área de atuação na audiência. Fiz 2 perguntas, mas a estratégia do Mana e a tua área de atuação junto com esse público que é o teu público de engajamento. Que legal, e com certeza trazer o conceito, porque é aquilo, a gente começa com arroz e feijão e saber bem as coisas, né? Qual que é o conceito disso? Porque hoje a gente fala muito também no digital, leads e funil, isso e aquilo. Tá, mas quem é leads? As pessoas que te acompanham. Então, às vezes, só trazer um pouco mais arraigado ao ser humano, às pessoas, porque senão fica tudo muito vago também, Sim. né? Fica tudo muito longe, parece tão distante. Então, muito legal trazer isso, Alain. E o posicionamento que eu construí realmente foi, primeiramente, uma forma um pouco mais natural, né? Eu não sabia, não era tão intencional assim. Então, o Mana, ele foi surgindo por eu chamar muito as pessoas, principalmente as mulheres, de Mana, Mana aqui, Mana ali. E ficou que eu percebi que as pessoas estavam me chamando de Mana Michele. E eu, não, peraí. Né? Então, ficou já algo, né? Mana Michele. Então, primeiro começou assim, como algo meio disruptivo. Dali um pouco eu me apropriei, então é registrado, Mana Michele realmente é uma marca, né? Então eu me apropriei disso e realmente já traz para o público feminino que Mana, né? O que significa Mana? Bom, a gente pode trazer, pela religião somos todos irmãos, né? Pelo biológico somos todos irmãos, independente de qual religião que a pessoa segue, nós somos irmãos de alguma forma. Então assim, o Mana, ele é algo bem próximo, né? Bem carinhoso. Então, hoje, eu trato as mulheres que participam da minha comunidade. Então, hoje eu falo muito sobre o feminino moderno, sobre a nova era do feminino. Então, faço palestras sobre isso. Eu tenho uma comunidade no digital hoje com mais de 2.000 mulheres ativas. Então, mas é para mulheres. O que vocês falam? Sobre muitas coisas. Sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre merecimento. Então, tudo que engloba, assim... a parte feminina, a energia feminina, a gente conversa ali,
né? Então é uma proximidade, uma troca, e o posicionamento ele foi surgindo, e realmente isso de criar na mente daquelas pessoas, quando elas olham rosa, hoje eu tô de branco, mas o meu brand, a minha marca é o rosa, né? Então quando elas olham alguma coisa rosa, a Mana. Quando olham um carro rosa, a gente lembra da Mary Kay também, né? Mas também lembram da Mana. Então isso marcou muito, a Mana, o rosa, uma entonação de voz um pouco mais firme, falam da chinelada da Mana também, que eu tenho umas pegadas um pouquinho mais autênticas, assim, de realmente não só falar o que as pessoas querem ouvir, não é sobre isso, mas às vezes é o que a gente precisa, e às vezes é ouvir de outra pessoa algo que a nossa alma já sabe, já tá reverberando, mas muitas vezes a gente precisa realmente escutar de outras pessoas, né? E sabe aquela coisa eureka, né? Sim. É isso, né? Como assim? Como que eu não via? Então tem muito isso, né? É um posicionamento que, primeiramente, começou assim, depois eu fui realmente me apropriando disso, me posicionando e colocando a minha voz no mundo. Fazendo uma análise como um profissional de marketing, a gente vê muitos acertos dentro do teu posicionamento, principalmente quando a gente fala em digital, o maior erro das pessoas é tentar ser genérico, né? Tentar vender para todo mundo, tentar vender para a pessoa sem criar um relacionamento, e tu conseguiu criar essa identidade, né? E além dessa identidade, tu conseguiu segmentar o teu público, você se direcionou. São mulheres, é a Mana, não tem manos, né? É a Mana, é algo direcionado. E segmentação é posicionar, né? Uhum. Fica muito mais claro. O rosa, ter uma cor impactante também, que vai te lembrar, né? Existem pesquisas que crianças conhecem, mesmo não sabendo ler, conhecem as principais marcas, né? Coca-Cola, conhece Leite Ninho. Então, muitas marcas, elas são muito fortes, e principalmente pelo posicionamento, pelas cores, que posicionamento não é só a mensagem, é o conjunto. Então, a gente vê na tua estrutura um conjunto muito bem feito, né? E é legal que a gente vê que são coisas que foram evoluindo. Começou no feijão com arroz, foi evoluindo isso, mas fazendo uma análise de marketing, tu tá de parabéns, que é algo muito legal. Até a gente estava citando aqui no off o Primo, né? O Primo também tem essa pegada do primos, né? Olá, primos e tal. Mas é algo que aproxima, que engaja o público-alvo, né? Então, Sim. Com certeza, a gente fazendo uma análise assim, vê que tu teve muitos acertos, e acho que isso é algo que foi primordial pro teu sucesso no digital, né? E é realmente trazer essa proximidade. Eu gosto muito dessa frase que diz assim, a verdade vende, né? Então, a verdade vende. Então, eu acho que algumas coisas que a gente cria muito também intencional, fica um pouco forçada, que a gente tem que cuidar também, sabe? Sim, existe uma estrutura, uma estratégia, tem todo uma estrutura para isso, mas assim, também ser um pouco mais leve, um pouco mais autêntica. Eu acho que a autenticidade no digital hoje, ela tem que estar em top 1 lá, porque vejo as pessoas querendo modelar muito outras pessoas, querendo pegar muito a autenticidade dos outros, e é legal a gente ter referências, né? Nada se cria do zero, tudo se copia, coloca o nosso DNA e vai lá e a gente pega um conhecimento, né? Conhecimento de livros, de filmes, de séries, só que também tu ficar só modelando as outras pessoas, tu não vai se destacar. Então eu lembro assim, eu fui muito criticada, sabe? O rosa também, as pessoas ligavam muito a algo infantil. Só que vem alguém e começa a usar o rosa com uma voz um pouco, né? Trazendo até um pouco mais de sensualidade, trazendo mais o feminino. Não, o rosa não é só infantil. O rosa não é só para criança. O rosa é uma cor que comunica muito o feminino. Gostem ou não, né? Aquela coisa, menino tem que estar de azul, menina tem que estar de rosa. Mas gostem ou não, são cores da psicologia positiva que refletem o feminino, que refletem o masculino. Sim. Então, isso eu trago muito o vermelho, o rosa, e mesmo sendo criticada na época, não, essa é a minha cor, é a cor que eu gosto, é a cor que eu me identifico. Então, ter essa autenticidade e realmente não, eu gosto disso. E eu enfrento isso. E quando tu se coloca e tu se posiciona realmente assim, essa é a diferença. Por isso que sempre a gente estiver falando o que todo mundo fala, usando o que todo mundo usa, fazendo o que todo mundo faz, tu não vai se destacar, não adianta. Antes você mencionou sobre a comunidade, né? Então eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre o Close Friends. Então o que é? Porque acaba gerando muitas dúvidas ainda nas pessoas, nos empreendedores, e como você utiliza essa ferramenta para criar um relacionamento com o teu público-alvo. O Close Friends, ou amigos próximos, é aquela ferramenta do Instagram que tu cria uma lista de transmissão específica para algumas pessoas, então você vai adicionar, né, as pessoas mais próximas a você, e a grande maioria das pessoas, elas utilizam para descontração, né, não quer postar alguma coisa que o chefe não vai ver, né, mais para os amigos,
Tem umas coisas meio erradas, né? Que a gente vê. Então, assim, eu utilizei essa ferramenta. Quem quiser participar, quem quiser ver um conteúdo exclusivo, próprio, sobre desenvolvimento pessoal, feminino, relacionamento. Então, tudo que engloba, assim, desenvolvimento pessoal, poder pessoal, autoestima. Então, é realmente um conteúdo muito valioso que eu compartilho nos stories do Instagram para os amigos próximos. Então, para esse Close Friends. Então, por exemplo, uma assinatura. Você faz uma assinatura, tá? É R$80 3 meses hoje, né? E você fica esse tempo. Então, absorvendo esse conteúdo, que ele é quase que diário, tá? São pílulas realmente de conteúdos. Então, por exemplo, assim, próximo do Dia dos Namorados, gente, vamos falar agora só sobre relacionamento, só sobre casamento, só sobre maternidade, só sobre... Então, tem vários conteúdos que eu compartilho ali. Então, eu criei realmente uma comunidade. Hoje a gente vai... Após o final do ano, então a gente vai sofrer uma reformulação, que eu não vou contar aqui, que é surpresa, né? Mas a gente vai mudar algumas coisas, então eu utilizo essa ferramenta. Então eu vejo que muitas pessoas utilizam, isso é maravilhoso, né? Realmente tu ter... Porque assim, no público, são pessoas que te acompanham, que gostam do teu conteúdo, mas com o Close, essa ferramenta do Instagram, que todo mundo pode utilizar, tu pode criar um relacionamento mais próximo. Então, realmente, eu compartilho só com aquelas pessoas que estão ali, né? Então, realmente, cria uma exclusividade, cria uma proximidade com elas. Eu só estou falando com elas. Sim. Então, tem, inclusive, experiências pessoais da minha vida que eu compartilho só com elas. Então, claro, a gente traz teoria, livros, mas também vem muito da minha percepção e da minha experiência. Então, olha só o que aconteceu. Por exemplo, manas, tirei o DIU, compartilhei só com elas, né? Então, a gente discorre sobre isso, a gente fala sobre isso. Nossa, sobre a maternidade, eu também não sei, eu também tenho medo. Então, a gente compartilha ali coisas que são muito próximas e que dizem respeito às mulheres, né? Enquanto você comentava, eu fiquei pensando como tem uma organização de cada conteúdo, porque o que tu passa ali no Close é algo totalmente exclusivo para aquelas pessoas, para aquela comunidade. E como você consegue alinhar com as outras redes? Tem esse desafio, né? Porque assim, já é um desafio, querendo ou não, tu manter uma constância de conteúdo no público, né? Sim, Então, ter mais o Close Friends é assim, eu tenho um conteúdo... Hoje a gente tem um calendário, né? Então, a gente faz o calendário lá, olha, esse é o conteúdo do Close, esse é o conteúdo do público. E vem também muito da minha intuição, muito do que a gente tá vivendo na hora. Então, não é algo assim... gravado, não é um curso, não é uma mentoria, são pílulas. Então aconteceu algo numa viagem, eu abro, olha só, esse é o exemplo. Então vem muito natural também, sabe? Não é assim, não, hoje eu tenho que falar sobre isso. Não, mas eu não quero, hoje eu vou falar sobre o que tá pegando no momento, digamos assim. Então também tá muito conectado. Por exemplo, a traição da Isa, a gente traz ali, discorre sobre isso, né? Então são temas, assim, muito dinâmicos, que eu digo. Não tem um roteiro específico, agora eu tenho que falar sobre isso. E até por isso que fica leve, entende? Então, às vezes, eu também não apareço, né? Às vezes eu não tô ali sempre, por isso que eu digo, é quase todo dia, né? Mas precisa ser leve, precisa ser algo verdadeiro, porque é muito difícil tu manter uma constância de algo que tá pesando, que tu tem que realmente, nossa, eu preciso. E como eu digo, são pílulas, né? Sim, montar um roteiro e fazer, né? Não. E tem tudo a ver com o teu público-alvo, com a tua proposta de valor, porque a tua proposta de valor é o empoderamento feminino, essa proximidade, e tu compartilha os desafios do teu dia a dia. Sim. E eu acho que isso tem tudo a ver com a tua proposta de valor. Eu acredito que o conteúdo que tu gera são os desafios que tu passa, os desafios que tu vê outras mulheres, a interação com a tua audiência. Então, além da proximidade, tá ligado à tua proposta de valor. Eu acho que isso também gera muito valor e proximidade para tua audiência, né? Sim. E essa dinamicidade da vida, né? Então, essa identificação que elas têm comigo nada mais é do que a verdade que todo mundo passa. Então, vulnerabilidades, desafios, medos. Então, várias coisas eu compartilho ali. Então, gera uma identificação muito grande. Problemas no relacionamento, eu não posso eu brigando, né? Mas a gente tem. Então, que nem... Vocês são uma agência de marketing. Só que hoje o ser humano, o digital, ele é só uma extensão do ser humano. Mas é a nossa vida. Então, assim, não adianta tu querer fazer só roteiro, querer estruturar muito, mas, assim, a vida, ela vai acontecendo, né? Sim. Então, às vezes, tu tem que ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura, muitas vezes, pra te passar isso pras pessoas, né?
de uma forma leve. E a gente concorda 100% sobre a autenticidade, né? A pessoa pensa nos contratar para um posicionamento e acha que a gente vai mudar toda a pessoa. A gente não... Você tem que ser quem você é. A partir da tua verdade, a gente vai te posicionar. Então, essa questão do posicionamento, principalmente do digital, uma mentira, ela vai cair por terra. Algum momento a verdade vai aparecer, né? A gente já viu com tantos influencers que já aconteceu isso, né? A gente tem um caso agora do influencer gaúcho também, que a gente teve uma grande repercussão, não vou citar nomes, né? Mas essa questão da verdade, a gente também, num posicionamento, autenticidade e verdade é o que vai fazer, é o que vai conectar com as pessoas no digital, que existe uma distância um pouquinho maior que aquele contato pessoal, mas a verdade, ela vai conectar e vai te aproximar e vai engajar com o teu público, então a gente também concorda 100%. Eu gostaria de, já conectando outra pergunta, pensando assim, a gente fala muito sobre negócios digitais, e o teu Close, ele virou um negócio, né? Ele virou um modelo de negócio. Mas fala um pouquinho assim sobre, para nossa audiência, porque também é um desafio, primeiro, eu comecei a falar na internet, eu tinha uma... Tu nos passou que tinha um talento e tu sentiu isso, mas também transformar isso em dinheiro não é fácil. Eu acredito que foi um desafio muito grande. E como que tu foi desenvolvendo esse modelo de negócios e transformando toda essa tua habilidade de comunicação, aliado com o teu propósito, acho que o propósito é algo muito forte também, mas tu conseguir transformar isso em dinheiro, né? Como tu conseguiu transformar isso no modelo de negócio? Então, a primeira coisa é você, como tu falou, né, Alan, ver o valor que você tem em você. Tá? Então, eu monetizei o Close desde o início, era R$19,90. Então, assim, as pessoas, elas não valorizam, que nem a gente, dá um e-book de graça, faz isso, live. Quando tu entrega muita coisa, quando tu faz muita coisa e não tem um equilíbrio de troca, você perde o seu valor. Entende? E as pessoas percebem quando você mesmo não se valoriza. Então, sim, eu sempre tô gerando conteúdo de valor, eu sempre tô conversando com as pessoas, eu sempre tenho a minha parte, né, de entrega, mas tem uma outra parte, não, só um pouquinho. Minhas horas, o meu tempo de estudo, isso daqui que eu vou me debruçar realmente para entregar para vocês, ela tem um valor e é um investimento. E essa energia de troca, ela tem que estar muito claro para você, sabe? Porque as pessoas, elas não vão valorizar algo que você não valoriza. Então, assim, ó, desde o início, eu lembro que eu tinha 3.000, 4.000 seguidores. Meu Deus, como é que tu vai eu vou monetizar. Quem quiser participar dessa lista de transmissão vai ter que pagar R$19,90 por mês. E eu comecei com 30 mulheres querendo participar. Teve muitas críticas dessas mulheres que queriam participar. Tu vai pagar R$19,90 para ver os stories, vou. Só que essas 30 mulheres falaram para mais 30, que falaram para mais 30, e assim tu vai crescendo. E assim tu vai realmente, porque quando a pessoa realmente recebe algo de valor, nossa, isso fez muito sentido para mim. Nossa, porque ali no digital, às vezes, tu vai ter um contato com uma mentalidade, eu resumia livros, nossa, muita coisa, que às vezes em outro local ela não ia ter essa possibilidade por R$19,90. Só que eu tenho a clareza do conteúdo que eu entrego. Então, as pessoas, todo mundo que está nos escutando, você precisa ter e ver o valor que você gera. E podem ter certeza, muitas vezes o que é ordinário para a gente é extraordinário para o outro. Então, às vezes, nossa, um livro que eu li e que eu compartilho, para mim, às vezes, é básico, entende? Mas para a pessoa aquilo fez muito sentido. E realmente aquilo foi construindo algo dentro da pessoa. E mentalidade é isso, né? Imagina todos os dias você estar ali colocando uma semente. Nós mudamos a nossa percepção, a nossa mentalidade, o nosso comportamento. Então, eu vi realmente transformações de vida. Então, eu vi, meu Deus, por R$19,90, olha o que aconteceu. Que legal. Pessoas, assim, melhorando o relacionamento, melhorando a sua autoestima, o seu feminino. Porque a gente precisa realmente investir na gente, no nosso poder pessoal. E é muito bacana que também não é aberto totalmente, né? Você vai abrindo em temporadas, acredito. Isso. Então, até eu acompanhando, eu vi que vai ser a última vez agora que você vai abrir esse ano, em agosto, Isso. né? Então, conta um pouquinho mais pra gente sobre essa estratégia de também deixar a pessoa ali com uma vontade de entrar e ter que estar ligada no dia que vai ser aberto. Isso a gente precisa, né, mana? Gerar uma escassez. Mas agora eu quero entrar. Mas agora tá fechado. Então, assim, tu precisa gerar isso para as pessoas valorizarem. Não é qualquer momento, existe uma organização, não é só
quando você quer, porque a gente é muito assim. E quando tá sempre disponível e aberto, não Eu tem compro valor. a qualquer momento, né? Eu faço a qualquer momento. Então, gerar essa escassez que realmente não tem esse prazo, vai abrir agora e não vai mais abrir, sabe? Então, agora vai ser 397 e 5 meses para te iniciar e participar. E dentro da comunidade, tu tem muitos benefícios. Seja para um workshop, seja para mentoria, né? Então, você vai ser beneficiada com isso. Para as palestras, os meus eventos, né? Eventos contratados não, mas os meus eventos, você sempre vai ter um benefício. Então, é criar realmente isso com as pessoas, é uma cultura que a gente vai criando e educando realmente as pessoas. Olha, participa agora porque vai fechar e eu quero muito que tu participe. E gerar esses gatilhos, os depoimentos também, né? Uhum. Trazer feedback das pessoas que estão tendo resultado. Porque uma coisa é olhar e dizer, manas, é muito bom, realmente contribui muito, é muito bacana o conteúdo que eu compartilho. Mas a gente falando, existe um ego, uma vaidade, é a tua palavra. Agora, outra pessoa falou que fez bem, tem um peso muito forte, né? Então, que bom que eu tenho muito feedback positivo, né? Então, é claro que eu compartilho esses depoimentos e deixo essa dica para todo mundo, né? No digital, você colher dos clientes, das pessoas que acompanham vocês, feedbacks, depoimentos, o que você achou, né? Para compartilhar e também ser ouvido para quando não foi tão positivo assim, né? Verdade. Pra gente poder melhorar, então ouvir. E eu tenho uma frase que é, se melhorar, melhora, né? Então eu acredito que a gente pode melhorar, de verdade, aspectos não tão bons e também o que tá bom pode ser melhorado ainda mais. São as famosas provas sociais quando a gente fala em Exato. gatilhos mentais. Falando um pouquinho mais sobre estratégia, assim, Mana, hoje a gente vê que principalmente é a geração de conteúdo, né? E é o teu desafio conseguir gerar um conteúdo exclusivo, mas também, quando a gente vai falar em funil, tu tem que estar trazendo 100 pessoas para o topo do teu funil, pensando em vender o teu... Não deixe de ser uma venda, né? Porque é uma troca e é uma troca de valor. Mas além da tua geração de conteúdo, hoje você chega a fazer alguma estratégia de tráfego pago? Você faz algum tipo de parcerias? Como que tu vê, assim, que tu consegue atrair novas pessoas para tua rede de relacionamentos e pensando também em elas usufruírem de todas as coisas que tu oferece? Uhum. Com certeza, o tráfego pago é algo primordial, né? Então, em momentos estratégicos, também não é sempre, mas em momentos estratégicos a gente utiliza essa ferramenta, como a própria ferramenta do Turbinar do Instagram, né? Então, dentro mesmo do Instagram, e muito orgânico também. Então, eu acredito muito, todo mundo que está nos ouvindo, nessa colaboração de verdade com pessoas da região, com pessoas próximas. Hoje eu tenho contatos em São Paulo, Rio de Janeiro, também aqui na região, mas assim, tu criar pessoas que vão contribuir, você vai poder contribuir com ela. Como assim, mana? Por exemplo, eu tenho uma ótima relação com vários influenciadores, com várias pessoas do digital, então muitas vezes eu divulgo o produto dela, ela divulga o meu produto. Então eu acredito de verdade que ficar só na concorrência e na rivalidade, as pessoas perdem muito. Então, eu valorizo muito isso, de collab entre influenciadores, de troca, de apoio mútuo, né? Inclusive, quando a gente fez o rebrand da marca, ele pediu assim, mana, fala aí quem são as tuas concorrentes da região, enfim, né? Me passa, assim, um nível nacional ali do estado. E foi uma pergunta que realmente mexeu comigo, porque eu fiquei assim, ninguém faz o que eu faço. Sabe, eu não tenho concorrentes, e isso não é uma arrogância, isso não é algo negativo, mas é realmente de tu olhar e dizer, ninguém faz o que eu faço. Pode ter muitas agências de marketing, mas ninguém faz como vocês fazem. Né? Então, você começar a olhar assim, olha, eu tenho referências, né? Eu tenho pessoas que realmente, assim, eu admiro se tu quiser olhar minhas referências, mas eu não enxergo, assim, como uma concorrência. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, Ana Lisboa, que ela é realmente, assim, a pioneira do feminino moderno. Então, é uma pessoa que eu admiro muito, eu tô no mastermind dela. E, inclusive, muitas pessoas foram pra mentoria dela e vice-versa, pessoas que me conheceram lá no evento dela, vieram pra minha mentoria. Então, assim, eu enxergo que o que ela faz é único. O que eu faço é único, mesmo trabalhando no nicho feminino, com mulheres, cada pessoa vai ter a sua abordagem, o seu método, a sua autenticidade. Muitas pessoas vão se identificar comigo,
outra com ela e outras com as duas. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Agora eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho mais sobre a importância de segmentar, de ter um nicho muito bem específico, né? Na hora ali de estar escolhendo o seu público-alvo, de estar definindo. E até algo que acontece muito aqui na Action, quando as pessoas nos procuram, os empreendedores, acabam vindo pensando em algo muito amplo, não tem uma segmentação, não sabe exatamente qual que é o seu público. Eu acredito que o Alan pode comentar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Falar sobre posicionamento é quase que unanimidade, assim, que os nossos clientes têm dificuldade. Mas principalmente a gente vai falar sobre clientes que pensam em ter um infoproduto, quer se lançar no digital, né? E é como se posicionar, porque quando a gente for pensar em infoprodutos, produtos, a gente tem tudo de tudo, né? Mas como num mercado tão concorrente, tão concorrido, né? A gente consegue se diferenciar. Porque posicionamento é a percepção de valor. Como que eu vou pegar a minha marca, ou pessoal, ou como uma empresa, e conseguir aumentar a percepção de valor dentro do meu público-alvo, mas da mesma maneira eu conseguir me tornar único. E essa segmentação de mercado, ela vai te tornar único. E isso quando tu fala assim, pô, eu não tenho um concorrente, com certeza não tem nada a ver, por exemplo, com soberba, não tem a ver com o teu posicionamento. É que ninguém está fazendo o que você faz para o nicho que você faz especificamente, né? Aquele valor que você gera, tua proposta de valor é algo tão segmentado, que tu segmentou desde a mana, desde a tua proposta, desde a tua questão de autenticidade, que não tem como fazer um clone da mana, né? Então por isso que tu se torna única. Tem uma frase que a gente colocou na nossa cultura da empresa mesmo, que o sucesso está no monopólio e não na concorrência. E o que quer dizer que o sucesso está no monopólio? Tu só vai ter monopólio, não é aquela questão do monopólio que a gente aprendeu lá na escola, que é algo ruim. Não, o monopólio é quando você é único. O Facebook, quando ele foi lançado, estava no monopólio. O iPhone está no monopólio. A gente já pensou pagar 5, 10 vezes mais por um telefone, né? As ações da Apple, o que a Apple movimenta é o PIB do Brasil. Né? Então o sucesso está no monopólio e não na concorrência, é algo que faz muito sentido. E isso tem tudo a ver com posicionamento. Em como você conseguir no seu trabalho, ou na sua empresa, ou na sua marca pessoal, conseguir se segmentar. Vou te dar um exemplo, as pessoas, eu sou coach. Legal, mas você vai entrar naquele mesmo saco de todos os coaches do mundo, e aí a gente tem algo que a gente fala que é o funil de posicionamento. O que é o funil de posicionamento? É algo simples para você entender. Você, por exemplo, você pensa num funil, tá? Coach. Quem que é o líder desse mercado? Quem que são os coaches hoje que ele pode dizer assim, ó, eu sou coach. E esse cara é uma referência a nível Brasil. A gente pode falar, por exemplo, sobre o IBC, que é o José Roberto Marques. A gente tem o Paulo Vieira. Esse cara pode dizer assim, eu sou um coach. Mas você que está se lançando como coach, que recém vai construir uma audiência, será que você vai ganhar a atenção das pessoas só dizendo assim, olha, eu sou Alan, eu sou coach? Mas você é coach do quê? Como que você pode encontrar dentro do grande mercado de coach um segmento onde você possa ser líder de mercado? Sim. Então você encontrar algo assim que tem a ver com a sua identidade e automaticamente é um mercado onde você consegue se diferenciar. Por exemplo, olha, eu sou coach de compras. Eu sou coach, essa gente brincando, eu sou coach de compras do supermercado. Olha, talvez possa funcionar, algo novo. E a gente tem várias variações, né? Tem o coach financeiro, tem o coach de alta performance, a gente tem o Joel J, né? Então essa segmentação, a gente vai dando exemplos, porque isso vai te diferenciando. A gente pode conectar isso a marcas. Claro que a gente às vezes fala de marcas muito grandes e fica muito longe, mas, por exemplo, a gente tem a Disney que fala sobre magia. A Disney não fala só sobre brinquedos, não é um parque de diversões que vai lá na minha cidade. A gente está falando sobre a magia da Disney, né? Quando a gente fala de Coca-Cola, e a Coca-Cola passou por diversos reposicionamentos, mas muito forte foi a felicidade, né? Eles nunca falaram no açúcar, eles nunca falaram em outras questões, eles sempre falaram, a gente lembra do Natal, do Papai Noel, da felicidade. Então, posicionar e segmentar é algo extremamente estratégico para te conseguir se diferenciar. E quando as pessoas chegam até nós, principalmente para lançar um infoproduto, elas chegam aqui pensando que elas têm que ser genéricas. E a gente fala, não, tem que ser totalmente ao contrário. Você tem que ser extremamente segmentado. E isso serve para lançamento de infoproduto, isso serve para e-commerce, né? Tem um dado que 95% dos e-commerces no Brasil não fizeram nenhum pedido. Não fizeram nenhum pedido, assim. E chega muito e-commerce aqui, olha, eu queria vender isso, mas tu já pensou que existe 1000 e-commerce que vende isso? Como que você consegue ser exclusivo? E a gente vê e-commerce, por exemplo, tem um e-commerce em São Paulo de 2 guris, um de 19 ou de 20 anos, eu não lembro da marca, que vende 1 milhão em camisetas por mês.
mas são camisetas personalizadas, onde a pessoa vai lá, ela escolhe uma ideia, eles montam uma camiseta, montam para a pessoa de maneira exclusiva e vendem pelo e-commerce. Então a gente sempre fala, como que eu consigo fazer algo personalizado, cada vez mais segmentado. Então essa segmentação e pensar o seu negócio como uma proposta de valor exclusiva, como algo que você vai apresentar exclusivo, vai fazer toda a diferença para o sucesso do teu negócio. E a gente vê muito isso dentro da tua marca mesmo, enquanto empresa, né? Não deixa de ser uma empresa, é uma marca pessoal, mas tu transforma isso num modelo de negócio, tu vai ter um business por trás disso, e falando sobre isso, tu vê muito disso no teu dia a dia, da tua segmentação, no teu posicionamento, tu viu que isso te ajudou a impulsionar o teu negócio, e a partir de hoje, além, a gente falou sobre o Close, os outros negócios que você tem, palestras, mentorias, essa segmentação, tu vê que te ajudou a se diferenciar no mercado? Com certeza, traz uma diferenciação. Quem quer falar para todo mundo acaba não falando para ninguém. Então isso também vem muito, quem quer agradar todo mundo não consegue agradar ninguém. Então, claro, hoje eu tenho propostas de um workshop de relacionamento que os homens vão participar, eventos que os homens vão participar, mas assim, a minha própria comunicação, ela continua sendo humanas, mesmo eu vendo que, às vezes lá nos insights está crescendo o número do masculino me acompanhando, né? Mas eu continuo a minha comunicação para as manas, para as mulheres, né? Então, feminino, relacionamento, muitas vezes dinheiro também a gente fala, só que querendo a mulher tá estudando mais, tá faturando mais, então isso eu digo que são ramificações, mas realmente tu encontrar assim, tá, mas qual que é, o que tu faz? E eu sei que muitas vezes a gente não tem essa clareza. Começa o movimento, mas depois tu vai ter que estar sempre se perguntando o que eu gosto, qual a minha especialização, né? O que realmente impacta, porque senão tu vai estar sempre comunicando uma coisa perdida, você não tem clareza, então precisa ter essa clareza, né? Então, sou psicóloga. Tá, mas tu tem uma especialização, tem algo mais específico, né? Então, cada vez que tu for trazendo algo mais específico, qual que é o teu público, qual que é a tua especialização, tu vai ter uma diferenciação. E é normal que as pessoas te procurem. E é muito bom olhar para coisas assim, meu Deus, tem pessoas que estão ensinando a fazer gelo e tem várias pessoas acompanhando ela. Então, assim, não importa o que você for fazer, não importa qual que é o teu posicionamento. Tem coisas que eu olho assim, meu Deus, que absurdo. Mas tem muitas pessoas que acompanham, se identificam e acompanham aquilo. Então, assim, não existe absolutamente nada que tu pensa, mas isso não é interessante. Se isso diz respeito a você, ao seu trabalho, se isso é realmente, assim, segmentar algo pra você, é super interessante, é muito legal. E é isso que vai te diferenciar, porque se tu for igual a todo mundo, tu vai ficar à margem. Não vai ter diferenciação, né? Eu separei 6 pontos para a nossa audiência que está ouvindo, que pensa num posicionamento de uma marca pessoal, de uma empresa, que são extremamente importantes, que a gente estava falando, começa, né, Mana, assim, o feito é melhor que o perfeito, vai aprimorando, vai melhorando, vai pegando insights. Hoje a gente tem muito conteúdo gratuito de valor, né, o nosso ActionCast aqui é um conteúdo totalmente gratuito também, que visa aumentar o nível de consciência das pessoas, pensando em potencializar negócios. 6 pontos muito importantes quando você vai pensar em estruturar um posicionamento. Pense no seu público-alvo. Público-alvo, para quem você está falando, né? Qual é a sua proposta de valor? O que você vai entregar de valor para as pessoas? Qual o problema que você resolve no mundo, né? Qual que é a tua proposta de valor? Qual que vai ser a tua mensagem principal, né? O que você vai chegar lá, você vai bater naquela mensagem principal, ou qual que é o tema, né? Como o feminino moderno. Qual que é a tua mensagem principal, né? O quarto ponto é como que você vai conseguir se diferenciar, como que você vai conseguir nichar. Então, assim, dentro de um grande mar vermelho, como que você vai encontrar um filetinho azul lá dentro desse mar? O quinto é conectado com isso. Além da diferenciação, você conseguir concentrar a segmentação e, por final, pensar na experiência do teu cliente, né? A experiência da tua marca. Quando você fala que você tem um contato quase que diário, isso é a experiência também do que tu entrega, né? Você faz uma promessa e você entrega lá, às vezes, muito mais do que você prometeu. Então, esses 6 pontos, leve em consideração esses 6 pontos que você vai conseguir se posicionar, você vai ter algo mais consciente para tanto posicionar algo novo ou para melhorar um posicionamento que você já tem numa marca ou algo pessoal, mas esses 6 pontos vão ajudar muito as pessoas a
conseguirem se diferenciar na internet, que hoje a gente sabe que tem muitas coisas, a oferta é muito grande. Então, eu acho que para finalizar essa parte, esses 6 pontos aqui vão ajudar bastante a nossa audiência a conseguir fazer um posicionamento, Amanda. E foi muito bacana, enquanto vocês comentavam, me fez pensar em uma analogia de uma estante. Por exemplo, a gente pode imaginar o mercado como uma estante grande de produtos. E cada produto é uma marca. E cada marca, ela quer o seu lugar naquela estante. E o que vai fazer a sua marca estar num lugar de destaque nessa estante é um posicionamento bem definido. E a gente pode trazer agora para a nossa realidade, e como o Alan mesmo comentou ali da Coca-Cola, é uma marca super famosa e ela não se posiciona como refrigerante. Ela se posiciona como um momento de felicidade, um momento em família, com os amigos. A gente pode pensar na Apple, ela não é um celular, um computador. É inovação, é uma experiência do usuário e tem tantas outras marcas que também a gente poderia citar aqui. Então, o que faz cada uma dessas marcas ficar na mente do consumidor é a questão de posicionamento. E é algo que a gente vê muito na tua marca, mana. E vejo que para você se posicionar, você precisa se conhecer. Então, assim, eu quero me posicionar, mas antes de você ir lá comunicar, antes de você ir lá colocar a cara, colocar a tua opinião, você precisa se conhecer. Então, eu quero quem eu sou, o que eu acredito e realmente colocar isso, né? Mas as pessoas não vão concordar. Vai ter pessoas que vão criticar, vai ter pessoas que... Tudo bem. Várias coisas que eu posto lá do feminino, tem pessoas que não concordam com aquilo, né? Mas não é para aquelas pessoas. Realmente, essas pessoas não é o meu foco, né? E tá tudo bem. E é isso que muitas pessoas não se posicionam. Primeiro, porque não tem clareza, não se conhecem, realmente não tem esse temor, assim, de ir mais a fundo, né? Para se conseguir colocar algumas coisas. E também muito medo desse julgamento. Muito medo de se colocar, muito medo das pessoas irem contra isso, né? Então fica muito genérico, fica muito superficial, fica muito só fotinho do café da manhã. Isso não vai te destacar em nada, né? Não é só falar o que as pessoas querem ouvir, mas trazer um posicionamento autêntico, né? E tu trouxe isso muito sobre a questão do medo. Isso também acontece muito conosco aqui, e a gente também gera conteúdo, e a gente também recebe vários haters, sempre tem o hater, né? Mas, enfim, a gente tem que entender que vai ter pessoas que vão discordar de você. A gente também recebe diversos comentários, não, isso não faz sentido, e a gente entende perfeitamente. Eu acho que isso faz parte do processo. E esse autoconhecimento, entendendo que quando você vai colocar na internet, vai ser algo público. E você não vai agradar todo mundo, né? A gente até brinca, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. E então vai acontecer, mas gera muito medo às vezes para a pessoa começar, né? E se eu lançar um vídeo e as pessoas não gostarem? E se alguém for lá e comentar algo negativo? Mas isso vai acontecer, eu acho que aconteceu contigo diversas vezes, acontece conosco, mas eu acredito que esse medo é algo que é natural, não adianta ter medo de algo que é natural, né? Então, assim, isso não pode, o medo ele não pode te travar, ele tem que te impulsionar, e eu acho que esse autoconhecimento vai ajudar muitas pessoas a darem o primeiro passo, né, Mana? Com certeza, e eu falo sobre o novo empoderamento feminino, inclusive quando eu fiz vários conteúdos, assim, eu lembro que uma pessoa vinha, mas eu achei que isso aqui era pra empoderar as mulheres e eu tô dando espaço pros homens. Então, é realmente o novo empoderamento feminino, o feminino moderno, a nova era do feminino, que dá espaço pro masculino, que realmente resgata alguns valores, alguma conexão, assim, com o feminino, de dar espaço, porque não é essa, independência, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem, não é sobre isso, por isso que é o novo empoderamento feminino. Então, eu falo muito sobre isso, eu trago muito, dê espaço pro masculino, né? Realmente traga isso, vocês não são rivais, é muito mais uma união entre isso. Mas eu achei que isso aqui era pra empoderar as mulheres, mas tu tá falando pra trazer os homens. Então, algumas pessoas assim, não concordei. Tá tudo bem. Entende? Tá tudo certo. Então, ou às vezes vai para uma raiz ali feminista, né? Para algumas coisas que não é isso que eu prego. Só que tu precisa estar muito coerente, assim, tá tudo bem. Entende? As pessoas discordarem de você, tá tudo bem, né? Eu vejo que é muito infantil quando a pessoa só leva pro lado pessoal, sabe? Tudo leva pro lado pessoal. Então, tu precisa também estar muito preparado para isso quando você começar a se posicionar. Né? Quando você começar a colocar a cara. Verdade. E é saber filtrar também, porque sempre vai ter ali os dois lados. E é pegar aquele feedback e também levar pra si, né? E eu tava olhando o teu perfil, eu vi que você falou sobre maturidade. Eu acho que é uma questão de maturidade também. Sim. Então, assim, olha,
eu tenho um sonho, eu quero entrar no digital, eu quero fazer um trabalho digital. Então, acho que essa maturidade de tu entender que tu vai ter desafios, que realmente vai acontecer, que isso é um processo natural. Maturidade, acho que quando tu entende que, pô, é assim que as coisas funcionam, eu vou fazer apesar disso, né? Eu sei que vai ter pessoas que vão gostar do que eu falo e vai ter pessoas que não vão gostar e tá tudo bem. Então, acho que essa maturidade, que foi algo que eu vi um vídeo lá, você falando sobre maturidade, acho que é muito bacana das pessoas que estão pensando, talvez, em se lançarem no digital e entender que tem muito mais coisas boas que dificuldades, mas que as dificuldades você vai ter que enfrentar e faz parte da vida, né? Sim. E entender que tudo vai ter desafio, tudo vai ter, mas eu tenho medo. Bom, mas ou tu enfrenta, ou tu vai ficar nessa, tu vai ficar na mesma, tu vai estar nunca colocando a tua voz, nunca, né, colocando as tuas ideias, nunca. Não adianta, tu quer ser líder, porque querendo ou não, quem tá no digital é líder. Quem tá no digital é um protagonista. Quem tá no digital, se ele for considerar muito a opinião dos outros, e a opinião dos outros nos importa, o feedback das pessoas nos importa. Mas se tu leva muito isso como pilar top 1, tu não faz nada. Sim. Entende? Tu não vai colocar as tuas ideias no mundo. Então a gente precisa primeiro eu vejo que as nossas águas internas precisam estar limpas, não pode estar muito turva, porque senão tu não vai conseguir levar isso como um rio, deixar desaguar isso, assim. Então primeiro você vai ter que estar... Porque vai surgir as coisas e tu vai ter que saber lidar. Maturidade, inteligência emocional, musculatura, porque sempre vai surgir alguém para falar alguma coisa, e principalmente no início, principalmente no começo. Então foi algo assim que o meu marido, né, é cidade pequena, meu marido delegado de polícia, querendo ou não é aquela coisa. Sim. O delegado da cidade, o padre, o médico e o prefeito, entendeu? Então, querendo ou não, muitas vezes a mulher, às vezes, é a esposa do delegado, é a esposa do prefeito, é a esposa do médico. Ai, mana, qual que é o problema disso? Não é problema, não tem o problema. Só que quando tu começa a realmente se destacar, fazer o teu nome, as pessoas, como assim? Né? Antes o título é a esposa do delegado, mas agora é a mãe. Então, eu digo, né, hoje ele é conhecido como esposo da Amanda Michele, né? Então, tu realmente começar a enfrentar, querendo ou não, algumas coisas, porque vai surgir isso, né? Sim. Olha, agora ela é blogueirinha, como é que ela vai expor a vida deles? Como que pode? Então, assim, isso surge bastante, sabe? Só que tu vai ter que saber lidar. Perfeito. Para finalizar esse episódio, eu gostaria que vocês trouxessem uma mensagem final para o empreendedor que está nos acompanhando. Teve um dos podcasts que a gente falou muito sobre acreditar. A gente falou, o nosso convidado era o professor Fábio Dalsotto, ele é o reitor aqui da Unicruz. Ele falou assim, olha, eu acompanhando anos diversas pessoas no curso de administração e muitos empreendedores, eu vi que eles não acreditavam que as empresas deles podiam ser uma referência além da cidade, sabe? Então, foi a mensagem daquele podcast. A gente falou muito sobre acreditar. Pô, por que a sua empresa não pode ser uma referência regional, estadual, nacional ou internacional, né? A gente falou muito sobre acreditar naquele podcast. E hoje a gente falou muito sobre maturidade, sobre autenticidade. E essa maturidade, essa autenticidade vai fazer você enfrentar o medo, né? Então eu acho que se você tem um sonho de se lançar no digital, de trabalhar com isso, de realmente pegar um celular e sair falando, eu acho que essa maturidade e entender que você vai precisar vencer o medo, e essa maturidade vai fazer você entender que muitas coisas são naturais e vão acontecer aqueles problemas, vai ajudar muitas pessoas a dar um primeiro passo, né? Realmente iniciar uma linda jornada do empreendedorismo, porque o empreendedorismo tem muito a ver o que você vai se transformar para chegar nos seus sonhos. Então, acho que a mensagem é essa, enfrenta o medo, e a maturidade vai te ajudar muito a enfrentar esse medo para você iniciar, né? E você, Mana, gostaria de compartilhar uma mensagem final? Com certeza. A dor, vamos falar de dor. Realmente é uma dor, querendo ou não. Quando a gente vai começar uma coisa nova, o desconhecido, ele atormenta a nossa vida. A gente fica muito no que é conhecido. Isso aqui eu faço durante anos. E às vezes tá ruim, mas a pessoa não consegue mudar porque é conhecido. Então, a dor da transformação e da mudança, ela é muito melhor do que a dor da estagnação, do que é familiar, do que é conhecido. Então, se a gente fica só no nosso conhecido, só onde a gente controla, a gente pode ter alguns avanços, mas vão ser muito mínimos. Então, é realmente enfrentar isso, a dor da transformação, da mudança, de enfrentar os nossos medos, porque a gente só consegue viver algo diferente se a gente faz algo diferente. Então, é começar, né? Mas como é que eu começo? Ninguém sabe como começa exatamente, né? Mesmo que tu comece com uma agência grande como essa, tu também não vai saber como começar.
tu vai ter o caminho, tu vai ter ajuda, mas tu também não sabe como que tu vai começar. Só que a gente só pode melhorar o que a gente começou. Então, comece! E assim a gente finaliza o episódio de hoje. Lembre-se, empreendedor, o posicionamento de marca é algo fundamental para qualquer negócio. Agradeço a participação de vocês, Mana, Alan, muito obrigada. Agradeço também você que acompanhou até agora o nosso episódio. Continue nos acompanhando nas redes sociais e até o próximo episódio.